Preparação para a prova didática da SEDUC Piauí. Esse daqui vai ser minha segunda simulação da prova didática. E na prova vai ser utilizado somente pincel, quadro e apagador. Agora a gente vai começar a simulação e essa aula vai ser referente à primeira lei da termodinâmica. Bom dia, meus alunos, como estamos? Meu nome é Antônio e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos sobre termodinâmica. Hoje a gente vai abordar a primeira lei da termodinâmica. Mas antes da gente abordar a primeira lei da termodinâmica, vamos pensar em algumas coisas do nosso cotidiano que muitas vezes a gente não para imaginar qual lei da física ou como é que aquilo ali acontece. Vamos pensar numa pessoa que está enchendo o pneu de uma bicicleta, né? Ele pega a bomba e começa a pressionar. O que é que está acontecendo ali? Qual é o princípio físico? Né? O que é que aquilo dali implica? E outra coisa também com relação a essas questões é o que? Como é que o trem ele se move através de vapor, né? E aí hoje a gente vai estudar o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica. Então, isso são questionamentos que a gente tem que fazer no decorrer do nosso cotidiano. A física, ela está presente no nosso dia a dia. Em todo momento, a gente tem como aprender um pouco mais sobre física. E aí, nessa aula, hoje vamos abordar o quê? A primeira lei da termodinâmica. Mas o que é que isso quer dizer? Né? Qual é essa primeira lei? A primeira lei da termodinâmica, ela fala com relação à questão da conservação de energia e relaciona alguns itens essenciais para a nossa compreensão: energia, calor e trabalho. Energia, calor e trabalho. Energia, calor e trabalho. E o que é que significa energia, calor e trabalho? O que é que isso implica com relação à primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, ela fala com relação à questão da conservação da energia, né? E quando a gente fala com relação à questão da conservação da energia, isso significa que a gente vai trabalhar com energia, calor e trabalho. E outra coisa também que é essencial no estudo da física são as unidades de medida, como eu já tinha falado na aula anterior. E outra coisa, a gente vai matematizar isso daqui em uma forma de uma equação que vocês têm que ter em mente. A unidade de medida que a gente vai trabalhar aqui é o joule. Que isso daí é a unidade de medida quando a gente trabalha com termodinâmica, quando a gente trabalha com relação à questão da primeira lei da termodinâmica. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a nossa aula. E aí, Hilary, como é que está o conteúdo? Vocês estão compreendendo bem? Vocês estão conseguindo absorver o conteúdo? Vocês estão conseguindo absorver o que o professor de vocês está falando? Se não tiverem, vocês podem parar e me perguntar. Então, vamos continuar a nossa aula. E aí, o que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela fala com relação à questão do princípio da conservação da energia. Princípio da conservação
da energia. Quando a gente fala com relação à questão do princípio da conservação da energia, isso significa o quê? Que a energia ela não se perde, né? No sistema, a energia ela não se perde. E aí, nesse sistema, a variação de energia ela é o quê? Ela é zero, né? Mas outro detalhe interessante também que a gente tem que relacionar são os conceitos que eu tinha colocado no quadro antes da gente começar, que é energia, calor e trabalho. Posso apagar? Hilary, você já copiou? Antônio, como é que tá? Tá entendendo o conteúdo direitinho? Qualquer coisa, como eu disse para vocês podem estar perguntando se não tiverem entendido algum conceito. Como eu tinha falado anteriormente, o que é energia? O que é energia? Energia, quando a gente fala com relação à questão da energia, energia é a agitação das moléculas em determinada substância. Exemplo, o que acontece, né, quando a água começa a borbulhar, a ferver? E lembre dos exemplos que eu comecei a nossa aula, que é com relação a bomba para encher pneu e o trem a vapor. O que acontece dentro dessas substâncias, né? O que é energia? Energia, na realidade, é a agitação das moléculas naquela substância, né? É por isso que a gente fala em energia. Outra coisa interessante também para nossas aulas e para o entendimento do nosso conteúdo é o quê? É entender as diferenças entre energia e calor, que são essenciais, porque a gente vai utilizar a fórmula, né? A fórmula que ela vai relacionar essas variáveis. Então, vamos pegar aqui e como é que a gente vai calcular essa variação de energia de determinado sistema? A gente vai calcular através de uma fórmula matemática, que vai ser o quê? ΔU é igual a Q menos W. O que são essas variáveis? ΔU é variação energia, que está relacionado ao calor, e W está relacionado ao quê? Está relacionado ao trabalho. E como eu enfatizei, em física a gente tem que entender quais são as unidades de medida que a gente vai utilizar, né? A unidade de medida, quando a gente trabalha com a primeira lei da termodinâmica, é o Joule, certo? É o Joule. Essa variação de energia, ela vai ser dada em Joule. Até agora, vocês estão conseguindo compreender o conteúdo? Hilary, você está conseguindo entender o conteúdo? Jean, como é que tá? Você está conseguindo entender? Está conseguindo compreender os conceitos? Então vamos continuar a nossa aula, que a gente ainda tem alguns conceitos importantes para aprender. Então, por isso que eu disse que é essencial a gente diferenciar energia de calor e trabalho. Aqui a gente fala, né, em variação de energia, né, ΔU. Aqui a gente fala de calor, que é o quê? E aqui a gente fala com relação à questão do trabalho. E isso
né, que isso, né, é a variação de energia de determinado sistema. Eu vou apagar aqui para copiar mais alguns conceitos para vocês anotarem no caderno de vocês. Agora, outra coisa importante também que a gente tem que ter em mente é com relação à questão de utilização da fórmula, né? Principalmente no sentido de que quando se perde energia e quando se ganha. Exemplo, né? Exemplo, com relação à questão do ganho de energia, né? Ele pode ser positivo ou, né, negativo, o mais ou menos, né? Mais ou menos. Positivo é quando ele ganha calor, né? Ganha calor e realiza trabalho. Negativo é quando perde calor ou sofre o trabalho em si. É por isso que é interessante a gente sempre ter em mente a nossa fórmula: calor menos trabalho. Nossa fórmula, ela vai expressar justamente isso, né? Quando o sistema ele ganha ou perde calor, quando realiza ou recebe trabalho. Sempre lembrem do exemplo que eu citei para vocês: da bomba para encher o pneu da bicicleta e do trem a vapor. Agora eu vou apagar aqui o quadro. Vou apagar aqui o quadro e vou problematizar, vou trazer uma questão para gente fixar, né? Para a gente fixar e entender melhor o conteúdo que está sendo lecionado aqui. Um exemplo. Qual a variação de energia interna de um sistema que tem que o calor mede 100 e o trabalho mede 50. Então, aqui a gente vai pegar e aplicar a fórmula que a gente aprendeu no decorrer da nossa aula. A variação de energia desse sistema vai ser o quê? O calor, 100 menos 50. Então, a variação de energia vai ser o quê? 50. E isso daqui é o que a gente chama da variação de energia. Outra coisa interessante, ó, nunca esqueçam de colocar a unidade de medida. Como a gente aprendeu na nossa aula, a unidade de medida vai ser o quê? O joule. Então, Hilary, como é que está? Deu para compreender esses conceitos e aplicar nessa questão? E você, Jean, como é que está? Conseguiu entender, compreender? E você, Luiz Clarita? Está entendendo o conteúdo? Até agora está todo mundo compreendendo? Como eu já disse para vocês, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, que eu paro e a gente começa e a gente explica novamente o assunto. Então, até agora a gente estudou a primeira lei da termodinâmica e agora vamos lembrar daquela problematização que eu coloquei no início
nossa aula, que é com relação à questão da bomba de encher pneu e com relação à questão do trem a vapor. O que é que acontece? Por que aquela bomba esquenta quando a gente começa a encher o pneu, né? O que é que acontece ali? Ali, o que é que vai acontecer? O gás, né? Ele vai ser o quê? Comprimido. O ar que está lá dentro, ele vai ser comprimido. Só que ele vai ser comprimido numa rapidez tão grande que não vai, existir o quê? Troca de energia com o meio externo. E o que é que vai acontecer? Ali vai esquentar. Nesse caso, aquele sistema, ele está realizando o quê? Está recebendo o quê? Está recebendo trabalho. Vocês podem ver como a física é interessante, né? A gente, a partir de um problema do nosso dia a dia, a gente conseguiu entender conceitos físicos que estão ali relacionados. Até agora, todo mundo compreendeu? Então, só revisando o que a gente estudou na nossa aula. A gente estudou o quê? A gente estudou a primeira lei da termodinâmica, a gente estudou os conceitos de energia interna, calor e trabalho, a gente aprendeu a equação matemática que expressa esses conceitos, a gente viu um exemplo prático e a gente conseguiu responder a problematização que a gente colocou no início da aula. Espero que todo mundo tenha compreendido o nosso conteúdo, espero que esses conceitos vocês consigam absorver, internalizar e consigam colocar e vê-los no dia a dia de vocês. Para a próxima aula eu vou deixar um exercício para vocês fazerem e para a gente debater na nossa próxima aula, com relação à questão dos da primeira lei da termodinâmica. Espero que todo mundo tenha compreendido, né? Caso tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E até a próxima aula. Para a próxima aula, a gente continua o nosso conteúdo. Boa tarde, até a nossa próxima aula.